O mundo foi mais uma vez afetado pelas tarifas do Trump. No começo de abril, o Trump anunciou tarifas bastante pesadas contra vários países do mundo. Depois, diante da forte reação do mercado, particularmente da desvalorização do dólar, queda das ações, mas principalmente da reação fortíssima na curva de juros, voltou atrás e deu 90 dias para que fossem negociados acordos. Nesses 90 dias, apenas dois países conseguiram os tais acordos: Vietnã e Reino Unido. O Reino Unido já estava negociando desde o Brexit. Então, eu diria que o único país que realmente conta é o Vietnã. Nessa semana, e aliás também na semana passada, o Trump começou a enviar cartas aumentando as tarifas, impondo novas tarifas a diversos países. As taxas mudaram um pouco, mas a grande surpresa foi o Brasil, que passou a ser taxado em 50%. O que mais surpreendeu o mundo foi que, na realidade, essa tarifa bastante punitiva, que saiu de 10%, número que foi divulgado em abril, para 50%, tem muito mais a ver com questões judiciais e do que com qualquer coisa relacionada à balança comercial ou à relação comercial entre Estados Unidos e Brasil. Aliás, a relação comercial entre Estados Unidos e Brasil é bastante favorável para os Estados Unidos, que tem superávit em relação ao Brasil, diferente, aliás, do que tem com muitos países. Nessa conta entram várias coisas, inclusive serviços. A realidade é que o Trump estava querendo, depois de bastante pressão na sua base, ajudar o Jair Bolsonaro. No entanto, ao que parece, ele mais deu um presente ao Lula do que ajudou o Bolsonaro. Inclusive, ao longo da semana, muitos disseram que o próprio Bolsonaro poderia tentar fazer um lobby ali com Trump para que essas tarifas fossem reduzidas. Na base bolsonarista, nós vemos uma divisão. Há aqueles mais preocupados com a economia, mais preocupados com questões pragmáticas, inclusive o agro, o empresariado, os industriais, que estão olhando para isso e achando um absurdo. Não porque não concordem até que o Bolsonaro devesse ser anistiado, ou porque ideologicamente acham que o Lula não merecesse ser punido, ou não gostariam de ver punições contra o STF, o Alexandre de Moraes e assim por diante. Mas a verdade é que essa é uma punição contra o país e não contra especificamente aqueles que teoricamente estão perseguindo o Bolsonaro. Aliás, até mesmo sobre essa perseguição, existe discussão na sociedade brasileira, de modo que não é claro que haja tal perseguição. De todo modo, sem tomar partido de um lado ou de outro, a verdade é que me parece que dentro mesmo da própria base bolsonarista, tem muita gente achando que o Eduardo Bolsonaro acabou criando mais um problema do que uma solução. Isso porque é muito improvável que, mesmo diante dessa taxação, o STF vá recuar. Além disso, não tem nada que o governo brasileiro em si, no executivo, possa fazer para que essa situação se resolva judicialmente. O Brasil tem separação de poderes, assim como a maior parte dos países ocidentais. E sendo assim, é impossível que o Lula, o Alckmin, o Haddad, a Glaze ou qualquer um desses faça qualquer intervenção no judiciário para que o Bolsonaro seja deixado em paz, como gostaria o Trump. Do ponto de vista até mesmo da base bolsonarista, muitos estão vendo essa solução que foi conseguida pelo Bolsonaro como uma não solução e muito mais como um problema, até mesmo para aqueles dentro da base bolsonarista, para o agro, para os industriais, para os empreendedores, para os empresários e assim por diante. É verdade que algumas empresas, inclusive listadas, vão ser muito prejudicadas, entre elas a Embraer, a WEG, mas tem muitas empresas como o Gerdau, JBS,
que têm operações nos Estados Unidos e que essas operações nos Estados Unidos vão ficar mais lucrativas, basicamente com o fechamento do mercado para os produtos brasileiros. Também contribui para isso o fato de que o dólar provavelmente no Brasil vai se apreciar um pouco e vai ajudar a pagar um pouco essa conta. Uma coisa muito interessante é que, desde que as tarifas voltaram a ser anunciadas, nós temos visto os criptoativos bombarem. O Bitcoin, dependendo, aliás, da a hora que você vê esse vídeo, provavelmente vai estar ali muito próximo ou no all-time high, o que foi atingido nessa semana. Uma estilingada absurda que não afetou só o Bitcoin, mas também várias outras criptomoedas. Isso por um motivo simples: essas tarifas estão prejudicando a hegemonia do dólar no mercado internacional. Muitos países têm migrado suas reservas para ouro, prata, dólar, para fora do dólar, então para o euro, para outras moedas, e também muitos fundos soberanos, muitos fundos multimercado e muitos investidores relevantes estão buscando alternativas em relação a alocação em dólar. Eu tenho visto, na verdade, que o mercado americano, que também está próximo ali do all-time high, e nós temos visto, inclusive, as big techs também subindo bastante, e também as criptomoedas, o ouro, a prata e assim por diante, me parece que isso é muito mais uma desvalorização da base, uma desvalorização do dólar, do que uma valorização dos ativos. Aliás, falando em valorização dos ativos, muito em breve, aliás, ao longo das próximas semanas, particularmente da semana que vem, nós vamos começar a ver as empresas divulgando balanços. E aí vamos saber se de fato essas valorizações recentes têm sido justificadas. Na minha opinião, como nós temos aí a aprovação do pacote fiscal nos Estados Unidos, com grande déficit produzido a partir disso, o Fed dizendo que vai cortar juros pelo menos 2 vezes esse ano, e mais toda a incerteza comercial, geopolítica, estratégica, e com os Estados Unidos querendo realmente se isolar do mundo, nós vamos ver cada vez mais as criptomoedas, grandes empresas e outros ativos que servem como reserva de valor subirem de preço. Eu acredito que, apesar do tarifaço do Trump no Brasil, nós estamos até bem posicionados. Basta ver que a economia brasileira não está tão ruim, e o fato é que o mercado, apesar das tarifas, teve uma reação inicial até ruim, mas logo se acomodou e não teve assim uma reação tão grande quanto se esperava. Muita gente, inclusive, falava em circuit breaker, que nós teríamos implicações maiores para a bolsa e para o mercado, mas isso não se confirmou. Então, é isso e até a semana que vem.